Roger Scruton in Memoriam. Esse é mais um Oliver Talk, meus amigos, um Oliver Talk extraordinário, diferenciado, especial, que Luciano e eu acordamos para fazer em homenagem ao filósofo Roger Scruton, que faleceu no último domingo, ontem, dia 12 de janeiro. Basicamente hoje então a ideia não é... Hoje é um Oliver Talk um pouco diferente, um pouquinho mais desregrado, porque vai estar voltado bastante para isso, mas nunca deixando de dar aqueles nossos recados importantes, nos seguir nas redes sociais, curtir, compartilhar, nos apoiar via Apoia-se, se possível, dar aquela força para o Mr. Romanini, responsável pelas thumbs, pelas artes do podcast Oliver Talk. Ainda como recado geral, para os membros do Oliver Club, aqueles que nos apoiam via Apoia-se, e você pode ser um apoiador com valores a partir de R$10, tá, gente? Não se acanhem em doar R$10, tá? R$10 pode parecer pouco para alguns, para outros realmente não é pouco. Eu já vivi fases na minha vida que R$10 é muito dinheiro, e basicamente essa ainda é a fase da minha vida, mas aqueles que sentem que podem doar apenas R$10, não se sintam assim acanhados ou retraídos. Para nós é muito significante e possibilita que a gente tenha momentos como esse aqui, em que a gente pode, num momento extraordinário, fora da curva, fora do previsto, do agendado, produzir conteúdo para todos vocês. Então, aqueles que puderem nos apoiar no Apoia-se, os links vão estar todos relacionados aqui ao podcast e a sua divulgação. Teremos mais novidades que eu vou anunciar ao longo do podcast. E, na verdade, gente, então, como eu disse, esse é um podcast diferente. A gente vai falar um pouquinho... foi até curioso porque o Luciano e eu estávamos programando alguns podcasts, alguns Oliver Talks sobre o Roger Scruton. Obviamente que nem esperávamos, nem queríamos que fosse num contexto como esse. Mas infelizmente isso aconteceu, e é justo e necessário e merecido que a gente preste essa pequena homenagem ao Roger Scruton. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência com ele, do que ele pensava e tudo mais. E para essa nossa ideia futura, seja em podcasts abertos, ou cursos, ou podcasts para os membros do clube, análises posteriores de conceitos das suas obras ficam para um momento posterior. Nesse momento eu acho que é de prestar mesmo as nossas homenagens mais do que justas. Então é interessante pontuar algumas coisas, porque o Roger Scruton se tornou muito popular no Brasil, né? Claro que muito popular no Brasil dentro dos limites possíveis da popularidade de um filósofo, de um escritor, né? Então, só para alguém não interpretar mal a minha fala, não estou falando que se a gente sair na rua e perguntar para as pessoas quem é Roger Scruton, as pessoas vão saber, até mesmo porque no Brasil as pessoas não vão saber nem quem é o vice-presidente, o governador do estado, etc, etc. Não é nesse sentido que eu estou falando. Mas dentro do nosso meio, que provavelmente você, ouvinte do Oliver Talk, está inserido nesse meio, seja no Twitter, no Facebook, em outras redes, e principalmente de nós que estamos alinhados à direita, o Roger Scruton é muito popular, muito conhecido. Hoje a gente é muito privilegiado, porque a gente pode ter acesso às suas obras em português, graças às publicações da editora Realizações. A Realizações não está fazendo nenhum pagamento por aí, não é jabá, tá, gente? Isso aqui eu só estou mencionando mesmo. Embora outras editoras, faça-se justiça e menção, outras editoras publicaram obras do Roger Scruton, como a Vide e a Record também, tá? Mas a Realizações é a que publicou o maior número de obras do Roger Scruton. Mas eu descobri o Roger Scruton pelos idos de 2008, tá? Foi entre 2008 e 2009, eu era ainda muito neófito nessa coisa toda, já estava nesse meio, mas ainda muito neófito, né? Muito amador, tinha acabado de entrar na faculdade, enfim, tinha 18 anos, né, em 2008, e eu conheci o Roger Scruton por meio do seu
provavelmente pelo caminho mais óbvio e mais fácil, que provavelmente muitos outros também o conheceram. Mais fácil porque mais acessível, é claro, né? Que foi o documentário Porque a Beleza Importa. E eu conheci o documentário na comunidade do professor Olavo de Carvalho no Orkut, né? Saudosa Olavo de Carvalho do Orkut, que nos seus tempos áureos contou com a participação do próprio Olavo. Vale mencionar aqui também, nesse momento, já que a gente está falando de Olavo, do professor Olavo, o Olavo tem um excelente artigo, vocês podem buscar, publicado no Diário do Comércio em 2011, uma homenagem também ao Roger Scruton, mas o professor Olavo já havia mencionado o Scruton em seu livro A Nova Era e a Revolução Cultural. Tá? Então, e isso aí pelos idos da década de 90, começo da década de 90, ou seja, quase 20 anos antes, 20 não, mas quase 15 anos antes de eu tomar conhecimento do Roger Scruton, o Olavo já estava citando o Scruton nas suas obras, e mesmo no momento em que eu o conheci, foi também no meio Olavete, no ambiente Olavete, que era a comunidade Olavo de Carvalho, no Orkut. Mas como eu disse então, o meu primeiro contato com o Scruton foi por meio do seu documentário, Porque a Beleza Importa, e esse documentário acho que é marcante na vida de muitos, né? Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa querida que disse que esse documentário é assim, representativo, simbólico, né? Muito importante para ela. E isso é um sentimento bastante espraiado, bastante geral das pessoas com relação ao Roger Scruton. Então a porta de entrada para o seu pensamento, para a sua relevância, normalmente é o documentário Porque a Beleza Importa. E para mim foi muito importante esse documentário porque eu acredito que todo mundo que não seja estudioso das artes, né, então basicamente quem tem um conhecimento pequeno ou mediano, ao se deparar com obras de arte modernas, tem essa sensação de que tem alguma coisa errada. Olha para aquelas obras caríssimas, expostas nos grandes museus, etc. E fala, que porcaria é essa? Né? Que merda é essa? Mas como a gente não entende, então se você não for de um meio mais aculturado, você simplesmente não entende aquilo e acha que é desse jeito mesmo. Bom, essa obra aqui eu não entendo, eu não acho ela bonita, eu não acho ela interessante, não acho que ela deveria estar no museu, mas eu não entendo nada de arte, então eu vou simplesmente aceitar, vou simplesmente acatar esse fato. Isso daqui deve ser arte, deve ser boa arte. Eu é que não tenho capacidade de mensurar algo do tipo. E aí quando você assiste Porque a Beleza Importa, do Roger Scruton, você começa a parar para pensar e falar, caramba, acho que não. Acho que não é isso. Existe uma linha de argumentação possível para se traçar, para se fazer, de que, olha, a arte, ao longo da história, ela costumou primar pela beleza, e isso por muito tempo foi o critério determinante para se considerar algo como arte ou não arte, e para separar a boa arte da arte ruim. Então isso que é um fato herético, é uma menção, uma situação quase pecaminosa nos tempos atuais de relativismo, pós-modernismo, lacração, né? O critério hoje é se a obra lacra ou não lacra, se causa ultraje, se quebra tabus, né? E beleza é um mero desejo reacionário aí. Mas quando a gente assiste esse documentário, é uma sensação muito comum, é uma sensação que, quando eu tenho essa sensação ao ler alguém, ao conhecer um pensador novo, eu falo, caramba, isso aqui é uma coisa que eu preciso me debruçar, é algo que eu preciso pensar bastante a respeito, que vale a pena investir aqui tempo de leitura, tempo de estudo, porque é aquele momento que você percebe que você não está solitário. Né? E estar na direita muitas vezes já é estar no deserto, né? Para todo mundo que enfrenta a vida universitária, os meios chiques, os meios acadêmicos e tal, ser um conservador nesses meios já é ser alguém perdido no deserto. E quanto mais você refina essas opiniões, mais essa sensação aumenta, e no caso da arte é a mesma coisa. Então esse documentário, Porque a Beleza, apesar, é apenas um documentário, tá, gente? Não tem uma elevação, nossa, meu Deus. Não, é um documentário. Acho que todo documentário tá um pouco limitado por isso, assim como, né, um livro sempre vai ser, sempre não, mas quase sempre vai ser superior a um filme, por exemplo, né?
mas é uma porta de entrada, é aquela coisa que pode acender a lâmpada, a pulga atrás da orelha e falar, opa, realmente tem algo errado com a arte e eu não sou tão maluco assim por achar que as obras de arte primarem, por exemplo, pela beleza, é um absurdo. Né? Então, muita gente teve essa revelação a partir, ou essa confirmação, enfim, a partir do documentário do Roger Scruton para a BBC, que, salvo engano, é de 2007, e eu descobri aí ele em 2008. Né? O Scruton já escrevia, já produzia muita coisa desde então, até porque para você chegar ao ponto de produzir um documentário para a BBC, você precisa ser alguém com uma bagagem aí a carregar e a trazer, mas eu o conheci, portanto, por meio desse documentário. E depois, né, a partir daí, evidentemente que foi só aí eu comecei a me aprofundar de fato no Roger Scruton. Quem é esse cara? Quem é esse filósofo? Preciso conhecê-lo, sobre o que mais ele já publicou. E esse momento imediato posterior, a gente ainda não tinha. As obras do Roger Scruton disponíveis em português eram poucas, algumas em português de Portugal, algumas já em português brasileiro, mas poucas e pouco relevantes, não eram as obras políticas do Roger Scruton. Mas já existia alguma coisa que eu comecei a ir buscando, né? Aí buscando, comprei, tenho várias edições portuguesas do Roger Scruton. Eu tenho o Bebo Logo Existo, que salvo engano não é uma edição portuguesa, mas é uma edição brasileira, mas é uma edição antiga, onde ele fala sobre o vinho e tudo mais, né? Essa é uma das coisas boas do Roger Scruton, ele era muito multitemático, né? Ele tem um livro, esse nunca foi traduzido, chamado On Hunting, né, que é sobre caça. É um hábito muito mais inglês do que nosso, principalmente moderno. Né? Claro que em alguns lugares do Brasil existe a prática da caça, mas não é uma coisa mais tão cotidiana. Né? Antigamente a caça era, hoje é mais a caça esportiva. Antigamente a caça era uma questão, e eu não estou falando nem muito voltando muito no tempo histórico, mas a caça era uma atividade mais do que meramente recreativa há algum tempo atrás. Quem já leu esse livro diz que é um livro sublime, é um livro muito bom, e esse ainda não foi versado ao português. Eu me lembro também de comprar o Estética da Arquitetura, é um livro que tem apenas a edição portuguesa, da edições 70. Eu lembro de comprar o Vantagens do Pessimismo, também em edição portuguesa, e hoje existe uma edição da Realizações desse livro. Mas basicamente os livros políticos do Roger Scruton ficaram confinados, ficaram limitados aí até esse momento ao inglês, a língua original, e eventualmente as traduções em espanhol, outros idiomas, alguma coisinha em português, mas em português de Portugal, mas mesmo em português de Portugal, eu não me recordo dos livros políticos do Roger Scruton terem sido publicados até esse momento, né? O boom mesmo foi a partir daí, a coisa foi numa crescente, numa crescente, numa crescente, e diversos livros dele foram publicados em português desde então, ao ponto da gente chegar até aqui. Né? Então, se você conheceu o Roger Scruton há pouco tempo, você é um privilegiado. Check your privileges, né? Observe seus privilégios, porque para quem conhece o Roger Scruton, e eu não estou falando isso, né, gente, para me gabar nem nada. Eu só estou contando um pouco da minha relação com o Roger Scruton, e cada um tem a sua, não tem problema nenhum se você conheceu o Roger Scruton há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, ou se você está conhecendo ele agora, nesse momento que devido à morte, ele, né, várias pessoas fizeram postagens e etc, etc. Assim que eu conheci então o Roger Scruton por meio desse documentário, eu passei a me interessar muito mais por estética. Na estética era uma área da filosofia pela qual eu tinha bem pouco interesse. O meu curso de estética na faculdade não foi muito interessante. Foi bom, mas para mim não me tocou. As questões abordadas ali pelo professor naquele momento não eram questões que me tocassem. Na época da faculdade eu estava mais interessado em lógica, epistemologia, etc, etc. Mas a abordagem do Scruton em estética me agradou bastante, e hoje eu tenho muito mais interesse e faço muito mais leituras de estética em filosofia
devido a esse interesse aí desperto a partir do Roger Scruton. E para quem é da filosofia, a abordagem do Scruton em estética é muito boa, né? Porque como bom inglês, uma parte considerável da abordagem filosófica do Scruton é analítica, né? Então é aquela coisa minuciosa, argumentada, muito lógica, né? Com um passo a passo muito claro. Então não tem muita viagem na maionese, muita poesia. É um negócio muito pausado, argumentado, etc, etc. Então eu escrevi um artigo também para uma revista de banca, dessas revistas de banca de jornal, sobre a estética do Scruton. Esse artigo foi publicado. Foi um dos primeiros artigos dessa natureza que eu escrevi. Esse artigo está disponível nas minhas redes sociais. Eu compartilhei ele ontem, evidentemente. Quem tiver interesse, o artigo chama A Beleza como Valor Universal, né? Porque é um pouco isso, a ideia do Scruton no documentário e depois no próprio livro, né? O livro Beleza, Beauty, onde o que está se dizendo, olha, talvez a gente não tenha que cair no relativismo em termos de estética. Talvez a gente não tenha que cair no relativismo, talvez existam critérios objetivos para se avaliar a arte e talvez a beleza seja um deles. Então, ou seja, a beleza como um valor universal, resgatando aí uma longa tradição filosófica por muito tempo na história da filosofia, das artes, etc, etc. Isso não foi um fato controverso, uma opinião de reacionários, isso daí era o mainstream, era o comum da estética e das artes por muito e muito tempo, e remonta ao próprio Platão, né, que fazia uma identificação entre a verdade, o bem e a beleza. Né? Para Platão essas coisas elas estavam profundamente interligadas. Passando um pouquinho então mais para as questões políticas, um livro famoso do Scruton agora, né, o Pensadores da Nova Esquerda, onde ele pega ali várias vacas sagradas do esquerdismo, né? Então ele pega alguns historiadores ingleses, inclusive o Hobsbawm, pega alguns filósofos de esquerda, o Foucault, né, as vacas sagradas do esquerdismo, e destrincha, né, destroça, pega ali as suas principais teorias e analisa. Mas esse livro ele tem uma história muito interessante, porque ele foi publicado, não me recordo agora a data, mas ele é um livro antigo, salvo engano ele é de 1992, 1990, por aí. E por muito tempo ele teve uma edição em inglês apenas, evidentemente, Thinkers of the New Left. E ao longo da vida do Scruton, ele teve também vários momentos de assassinato de reputação, de ser ostracizado. Esse último que teve, em que tentaram armar uma arapuca para ele numa entrevista, né? Fizeram uma entrevista com ele, recortaram uma das respostas, de maneira que desse a entender que ele era um antissemita, um islamofóbico, etc, etc. Mas felizmente um dos seus principais herdeiros intelectuais, aí na minha opinião, que é um cara chamado Douglas Murray. Já falei desse cara no meu site há uns 4, 5 anos atrás. Ele é jornalista de formação, mas muito culto, muito erudito. Tem escrito livros muito importantes, muito bons. E eu o considero uma espécie de herdeiro intelectual aí do Roger Scruton. Escreveu alguns textos de contracapa dos livros do Douglas Murray. Enfim, estiveram em vídeos juntos, né? Tem uma entrevista dele, Douglas Murray, com o Scruton, que não é muito antiga, deve ter 6 meses, 1 ano no máximo. E esse sujeito, então, o Douglas Murray, fez uma investigação, tal, seguiu em frente e aí conseguiu provar por A mais B que o jornalista tinha armado uma arapuca para o Scruton para tentar mais uma vez assassinar a reputação dele. Mas no passado também teve uma tentativa parecida, relacionada a alguma coisa com propaganda. Eu não sei da história completa agora, mas isso não é tão relevante. Mas foi algo a ver com propaganda de tabaco, né? Que o Scruton de alguma maneira ia levar vantagem, né? Supostamente levar algum tipo de vantagem, se falasse bem de uma marca específica de cigarro, de tabaco, não sei. Uma outra arapuca que armaram para ele, claro, por ele ser um filósofo conservador, né? E ele conta nas biografias dele em que ele passou a ser um conservador a partir dos episódios de 68 na França, né? As revoluções e tudo mais, aquela bagunça que muitos conhecem.
Mas esse livro, né, O Pensadores da Nova Esquerda, Thinkers of the New Left, então ele teve a sua publicação, foi publicado, editado, e depois ele foi ostracizado também, esse livro. Óbvio, né? É mais ou menos o que foi feito com o Imbecil Coletivo do Olavo de Carvalho, onde o movimento intelectual é mais ou menos o mesmo. Né? Mais ou menos, porque no Imbecil Coletivo o Olavo destroça mais a raia miúda, né? Embora vacas, mas raia miúda é intelectual, mas considerados vacas sagradas, né? Considerados aí grandes figuras, grandes elementos do pensamento de esquerda. E por muito tempo esse livro esteve então fora de catálogo, inacessível. E muita gente, então, que queria ler o livro, e a gente tem que pensar aí, a gente está falando de década de 90, e mesmo no começo da década de 2000, internet era um negócio muito mais limitado do que é hoje. Hoje você tem 1000 maneiras de obter um livro, né? Existem sites internacionais especializados. Se você tiver grana, você consegue qualquer livro que você quiser. Né? E não precisa ser podre de rico, você pode pagar mais caro, mais barato, mas você consegue a edição física. Quando não, você consegue as edições virtuais aí. Nessa época não tinha nada disso, então quem queria o Thinkers of the New Left tinha que contactar o próprio Scruton. E aí era uma coisa interessante, um amigo meu, que teve essa movimentação, esse interesse antes de mim, ele entrou em contato com o Scruton pelo seu site. Ele sabia, né, que o Scruton... Então, o Scruton fazia o quê? Provavelmente ele tinha uma tiragem do livro na casa dele, e aquelas pessoas que mandavam uma mensagem para ele se dizendo interessadas no livro, ele mandava o livro para a pessoa, gratuitamente. Né? Mandava o livro autografado e tudo mais para a pessoa. E depois, claro, esse livro foi, muito depois, o livro foi reeditado. Mas aí eu, como sou aquela coisa meio tietagem, né, meio tiete, eu fiquei com inveja desse meu amigo, porque eu falei, pô, mas você tem o livro do Roger Scruton autografado. Aí eu ia pedir o livro também, fazer o que ele fez. Mas aí já tinha acabado, ele não tinha mais. E também, logo depois que isso aconteceu, a Realizações publicou Pensadores da Nova Esquerda. Então o que eu fiz? Falei, não vou ficar sem o autógrafo. Entrei no site do Scruton, peguei o contato, mandei um e-mail, expliquei a situação toda e falei, olha, posso mandar o meu exemplar para você? E você autografa e me manda de volta? Porque eu queria muito seu autógrafo e não tem mais o esquema anterior, né? Não usei essas palavras, é claro. Mas o esquema anterior não funciona mais. Aí ele falou, não, pode mandar. Eu não sei se foi ele ou se foi a Sophie, a mulher dele. Que até hoje eu tenho contato com ela. Assim, contato assim, por favor, tá? Não somos amigos nem nada. Mas é alguém que eu conheço. Assim, de trocar mensagem. E um dos dois respondeu, falou, não, pode mandar. Mandei de maneira muito solícita, de maneira muito rápida. O livro me foi enviado de volta, a edição brasileira, com o autógrafo do Roger Scruton. Né? Parece bobagem, e no fundo até né? É o conteúdo intelectual do que está ali que importa, e não o autógrafo. Mas, enfim, eu queria, né? E eu consegui, né? Quem me segue nas redes sociais, eu fiz uma thread no Twitter e compartilhei no Facebook também uma foto desse livro autografado. Já era um tesouro para mim antes e agora vai continuar sendo e ainda mais. Mas eu sempre gosto de destacar, né, um cara que poderia simplesmente ignorar um e-mail como esse, né? Olha, para que responder um e-mail? Para que eu vou responder esse maluco lá esquisito que faz parte do meu fã-clube aí, entre aspas, no Brasil? O que é o Brasil, né, gente? O que é o Brasil? Roger Scruton poderia estar pensando. Mas respondeu muito rápido, o envio foi tranquilo, o retorno, evidentemente, né, eu paguei o envio, ele enviou de volta sem nenhum tipo de ônus. Ou seja, esse tipo de relação que muitas vezes a gente não consegue ter com vacas sagradas brasileiras, foi possível ter aí com uma figura proeminente aí, como o Roger Scruton. Então, isso é um pouquinho da minha história de como eu conheci o Scruton. Quem, porventura, ainda não viu o documentário Porque a Beleza Importa, veja. Isso daí está totalmente disponível no YouTube, legendado. Na época em que a internet era... Gente, eu sou das antigas já posso dizer isso. Eu baixei muito Throughout Speak do Olavo de Carvalho com internet discada. Então na época eu tinha que ir numa lan house, baixar, salvar no pendrive para assistir em casa. Foi uma loucura. Mas eu consegui. E desde então eu tenho usado
nas minhas aulas de estética, nas minhas aulas de filosofia, principalmente com terceiros anos do ensino médio. Eu faço uma reflexão bem prolongada, de um mês e meio sobre estética, e uso esse documentário, uso outras referências, outro aparato teórico, é claro, mas uso isso também, e já faz alguns anos, e a interação é boa, né? A interação é boa, isso daí costuma funcionar. Então, enfim, quem não assistiu ainda, pode e deve assistir. Agora eu queria falar um pouquinho, mudar um pouquinho o rumo da prosa, e falar um pouco sobre algo que eu também falei no Twitter, que é a questão do Scruton e o conservadorismo, né? Ele era um filósofo conservador, teórico do conservadorismo, com diversas obras a esse respeito. Não vamos entrar aqui, como eu disse, no meandro de nenhuma obra, mas eu vou trabalhar com uma das definições que o Scruton dava de conservadorismo, que é muito importante. Mas antes de fazer isso, gente, eu quero anunciar aqui uma novidade para vocês. Nós temos um novo parceiro aqui no Oliver Talk, e os links estarão todos disponibilizados na descrição do podcast também. Então nós temos agora uma parceria com o site Ache Cupons. Prestem atenção, hein? Isso é uma coisa legal. Nós que somos bichos da internet, é um negócio bom pra gente. É um site que você vai entrar, vai se cadastrar. O site é o achecupons.com.br. Você vai entrar pelo achecupons.com.br/OliverTalk. Você vai fazer um cadastro rápido, eu fiz o meu hoje. É um cadastro rapidíssimo, são 4, 5 itens que você vai preencher. E aí o que acontece? Você vai se cadastrar e lá você vai ter uma lista de sites onde você vai poder obter cupons. E também você vai poder obter, concentrado tudo num lugar só. Uma das grandes vantagens do momento, que a moda agora na internet, é o cashback. O que é o cashback? O cashback é você compra um produto e leva uma determinada quantia, uma determinada porcentagem em retorno. O que acontece? Nesse compilado de sites tem Amazon. Então nós que compramos muitos livros, podemos fazer isso com a Amazon. Tem Amazon, tem Submarino, tem Udemy de cursos. Então você vai fazer o seu cadastro, vai entrar nesse site, você vai ter lá cupons e vai ter um painel de todos os sites parceiros aí do Ache Cupons para receber o seu dinheiro de volta, o cashback. Tá? Então, pacote completo para você que é conservador, direitista, o Lavette, Vaporwave aí, é mais vantagem para vocês. Os links estarão na descrição, mas repetindo, o link é achecupons.com.br/OliverTalk. O cadastro é rápido, gente, é coisa de 20 segundos. Em 20 segundos você está cadastrado, tem acesso ao painel e vai poder ter acesso aí a cupons e dinheiro de volta nas suas compras. Negócio grande, nosso parceiro, novo parceiro, Ache Cupons. Então, gente, o que acontece? O Roger Scruton, ele trabalhava com uma definição de conservadorismo que muitas vezes, eu já usei essa definição em outros momentos, em outras situações, e muitas vezes as pessoas acham que é uma definição meio poética, não é um negócio científico, né? Não é um negócio sério, é só uma ilustração, é só uma forma de entender, mas eu discordo. Eu acho que é praticamente, claro que é uma definição curta, né, que está limitada pela sua dimensão, é uma frase, mas apesar disso, né, tem essa limitação, é claro, mas apesar disso eu acho que é uma frase muito precisa, e é quase uma definição científica mesmo do que seria o conservadorismo. Então o Roger Scruton diz mais ou menos o seguinte, que ser conservador é lutar para preservar o que se ama, em vez de lutar para se destruir o que se odeia. Isso parece, então, isso é só não é muito sério isso daí, né? Só uma frase de efeito. Na verdade não é, né? Eu acho que isso diz muito a respeito de cosmovisões diferentes. O que é? É como um conservador vê o mundo, vê todas as coisas, e como um revolucionário vê todas as coisas. Então, o conservador acorda de manhã, né, entre aspas aí, ele acorda de manhã pretendendo lutar pela preservação daquilo que ele ama. É por isso que muitas vezes o conservador ele é muito voltado para a vida privada, né? Ele quer preservar
os seus valores imediatos, aquilo que está na sua realidade imediata, a sua família, o seu trabalho. E ao passo que o revolucionário não. O revolucionário acorda de manhã pensando em destruir o que ele odeia. O sistema, o capitalismo, essas baboseiras aí que a gente sabe que fazem parte do repertório de crenças do revolucionário. Então, essa definição ela vislumbra uma questão de cosmovisões diferentes, de pontos de vista diante do mundo diferentes, e quase concepções metafísicas diferentes, né? Porque elas são concepções que acabam abarcando toda a realidade, né? Olha, o mundo está disposto numa ordem tal que eu a odeio e que eu quero destruí-la por completo, e essa é a postura do revolucionário. E o conservador, ele vai falar, olha, o mundo tem coisa errada, mas o mundo tem coisa boa, que são as tradições, né? Então, existe algo que deve ser digno de ser preservado, né? Não precisa ser muito, não precisa ser tudo, né? E ênfase aí, não precisa ser tudo, porque muitas vezes as pessoas constroem um espantalho do conservadorismo, que o conservador como o cara que quer conservar tudo. Deixa tudo do jeito que está. Não, não é isso, né? Mas o conservador vai falar, olha, existe um corpo de coisas digno de ser conservado, e eu acho, eu cheguei à conclusão que vale a pena lutar pela preservação dessas coisas. E vale mais a pena lutar pela preservação dessas coisas que são boas do que lutar pela destruição das que são ruins. Então essa é uma postura que pode ser usada aí como definidora do conservadorismo e também para relatar esse antagonismo entre conservadores e revolucionários. A divergência é quase ontológica e nem toca inicialmente no conteúdo. A discussão sobre se o sistema deve ou não ser destruído é posterior à discussão sobre se você quer destruir ou preservar coisas. Então, até mesmo isso que eu acabei de pontuar ainda é secundário, né? Antes de você perguntar o que você quer destruir ou o que você quer conservar, você tem que se perguntar se você é do tipo de pessoa que quer conservar ou que quer destruir, né? Isso é ulterior ainda, portanto, então a gente nem tocou ainda na questão do conteúdo. Eu quero preservar as tradições, eu quero preservar a família, ou quero preservar o caos, né? O que não faria muito sentido, mas isso é uma discussão posterior, é uma discussão secundária. Você é do tipo que acorda de manhã querendo conservar, ou você é do tipo que acorda de manhã e quer destruir? Então isso são concepções diferentes que são muito importantes. Isso daí é de fato definidor de posturas diante do mundo, né? Então não é uma mera definição poética das coisas. É óbvio que eu quero preservar as coisas boas, que é o que a gente chama de tradição, porque são boas e não porque são tradicionais, né? Esse é outro dilema que as pessoas tentam inserir o conservadorismo, mas é um falso dilema, né? Mas você quer conservar as coisas boas porque elas são tradicionais, ou as coisas tradicionais assim o são porque são boas? Na verdade, isso não é um dilema. Os conservadores querem conservar aquilo que é tradicional porque é bom, não simplesmente porque é tradicional. Não é toda a tradição que deve ser preservada de maneira inquestionável, né? Mas aquilo que guarda valores, que é civilizador, que é bom de fato, né? E etc, etc. Essa é uma discussão mais conceitual que a gente pode fazer depois, mas acho que deu para entender a ideia geral. Até mesmo porque seria uma arrogância colossal acreditar que depois de 2000 anos de civilização não há nada para ser preservado, né? Então, quando às vezes, outro dia um desses tuiteiros palpiteiros aí que existem aos montes, o que um conservador quer conservar? A própria pobreza, né? O cara acha que conservar é conservar qualquer coisa, né? Conservar, sei lá, comida embaixo da cama. Não é isso, cara. Não é isso. É você simplesmente olhar para trás e falar, olha, eu estou no ano 2020, eu não nasci ontem, o mundo não nasceu ontem, a roda não foi inventada ontem, e nem eu vou ser o inventor da roda hoje. Eu preciso olhar para trás, reconhecer, admitir que coisas boas foram feitas, coisas boas foram produzidas,
E essas coisas boas que foram feitas e produzidas, muitos homens lutaram bravamente para que elas fossem conservadas. Então é mais que o meu dever lutar também para conservá-las. Então, muito do espírito do conservadorismo vem disso. Eu diria que até muitos conservadores não entendem isso. Eu não vou negar aqui, eu acho que isso é uma coisa minoritária. Mas eu não vou negar que com essa popularização do Scruton e popularização do conservadorismo, tem muita gente que é só festeiro, né? É só o cara que acabou de entrar no ônibus, quer sentar na janelinha e quer usar conservador e conservadorismo como cacoete. E não entende esse tipo de coisa. Eu acho que isso existe, mas isso é minoritário. Então, essa ideia é muito importante. Você tem que olhar para trás, enxergar 2000 anos de história da civilização e falar, olha, tem coisa ruim? Tem, mas tem coisa boa. E o que eu quero fazer é preservar as coisas boas. Só malucos iluministas para acreditar que você pode olhar para trás e não ver nada de bom e falar, não, eu vou começar tudo do zero agora. Isso é uma pegada, aí, entre aspas, uma vibe muito iluminista, né? Agora nós que seremos racionais. Antes de nós, todo mundo era burro, todo mundo era atrasado, todo mundo vivia nas trevas. Agora, com a razão e com os filósofos racionais na vanguarda da sociedade, agora sim tudo vai ser bom. Agora sim tudo vai dar certo. Né? Então isso é uma arrogância muito grande, uma arrogância metafísica. Né? Porque tudo que a gente... Olhar para 2000 anos de civilização para trás, isso nem tudo que está aí é palpável. Então é uma coisa que abrange a realidade quase que como um todo. Como dizia Chesterton, vivemos, né, ou deveríamos viver, deveríamos reconhecer que vivemos na democracia dos mortos. Então essa é uma ideia muito importante também para Chesterton, que ele expressa por meio desse conceito que ele tinha, o de democracia dos mortos. Em que ele falava, olha, os mortos participam das decisões sobre a atualidade na medida em que eles nos legaram algo, né? Então, todo mundo que veio antes de mim não era um bando de babuíno. Muita gente que veio antes de mim foi gigante, foi grande, né? Então, para pegar aquela frase clichê que é atribuída, salvo engano, ao Isaac Newton, disse que se escorou em ombros de gigantes, basicamente para o conservador olha para trás, olha para o passado e ele quer ir para o futuro, viver o presente, mas ele vai falar, não, eu me escoro no ombro de gigantes. Há coisas que vieram antes de mim que são grandes e que merecem ser preservadas, mantidas e etc, etc. E aí é uma coisa muito difícil de negar, né? Você olha, como eu disse, você olhar para trás e achar que não tem nada de bom para ser preservado, é uma arrogância metafísica e que qualquer pessoa de bom senso pode facilmente ver que é uma postura equivocada. Né? É impossível você olhar para anos e anos de civilização, de produção de cultura, de história e dizer que não tem nada de bom. E o conservador ama isso a ponto de querer lutar pela preservação dessas coisas, né? Pela preservação do que esses gigantes do passado no qual nós nos escoramos produziram. E aí tem uma outra frase, aí é frase mesmo, ou não, né? Também dá para extrair alguma coisa interessante disso, né? Mas como dizia Mahler, conservadorismo não é preservação das cinzas, mas é manutenção da chama. Muita gente, e aí eu torno a dizer, muita gente que aderiu aí ao conservadorismo, talvez também não tenha entendido isso. Então o conservador não é o cara, o próprio Chesterton tinha essa imagem, né? Então teve um terremoto, sei lá, teve uma tragédia e os prédios caíram. O conservador não é o cara, ou não deveria ser o cara que vai lá nos escombros e fala, eu quero, nossa, deixa eu juntar aqui esses caquinhos e guardá-los e preservá-los. Não, conservador não é isso. O conservador é o cara que quer preservar o tipo de coisa que ocasiona a construção daqueles prédios. Né? E não o cara que depois que o prédio é destruído, vai lá e quer preservar os caquinhos do prédio. Até mesmo porque isso é uma visão
que compromete o conservador, porque senão, assim, parece que o conservador é o cara que quer preservar aquilo que a geração anterior criou. Então a geração atual está destruindo o que a geração anterior produziu. Aí o conservador vai lá e quer conservar a tradição da geração anterior. Talvez não seja a geração anterior. Talvez isso esteja muito mais atrás no passado. Né? Então, e talvez a gente esteja numa situação tão grave que o que essas gerações do passado mais distante, mais longínquo produziu, a gente nem esteja olhando para isso. A gente está olhando para as tradições aí, entre aspas, já modernas, já liberais, da geração imediatamente anterior à nossa. Então esse é um cuidado que o conservador deve ter, e a gente pode depreender tudo isso dessa frase do Roger Scruton. Então, os conservadores, eles preferem preservar o fogo titubeante, ainda que seja titubeante, ainda que seja aquela chama que está sofrendo para ficar acesa no meio do vendaval. Mas eles preferem isso em vez de falar, olha, não vou mais usar fogo. Vamos abolir o fogo. Não vou mais usar o fogo para me iluminar, não vou mais usar o fogo para me aquecer. Vamos simplesmente abolir o fogo, esquecer que o fogo existiu e vamos inventar a roda aqui novamente agora. Claro que fogo aí é só uma metáfora, evidentemente, né? Mas essa é a postura do conservador. Ele quer preservar a chama que sempre existiu, né? E não a chama que foi inventada na geração anterior. E tudo isso, né, que é expresso por essa frase quase que poética do Roger Scruton, revela concepções metafísicas. Né? A coisa é muito mais séria do que parece. Né? Concepções metafísicas que determinam o nosso posicionamento de mundo e perante o mundo. Então, essas eram duas abordagens que eu queria traçar a respeito do Roger Scruton. Eu usei as threads que eu produzi no Twitter para fazer isso, mas complementei aqui com diversas outras coisas. Então, gente, basicamente é isso, né? A gente agora cabe a nós que nos preocupamos com esse tipo de coisa, que sabemos desse tipo de coisa, a tentar, na medida do possível, preservar o legado do Roger Scruton, né? Eu publiquei isso no meu Twitter e um ex-aluno meu, que eu nem lembrava que estava ali nos meus seguidores, deu uma réplica falando, pô, professor, eu lembro das suas aulas, eu assisti, eu gostei, e desde então eu me tornei um leitor do Roger Scruton. Então eu acho que a gente tem que fazer... Isso é uma coisa pequena, uma coisa modesta, e que eu já fiz antes do falecimento do Roger Scruton, mas eu acho que a nossa tarefa é preservar o seu legado, preservar o seu pensamento, preservar a sua obra, porque os seus ensinamentos aí vão continuar válidos, verídicos, por longa data, por um longo período. Né? Então cabe a todos nós, e aí pode ser da coisa mais minuciosa à coisa mais importante. Não é uma questão de dimensão. Né? Cada um fazendo aí aquilo que lhe cabe e aquilo que está ao seu alcance. Mas dá para fazer um trabalho legal de preservação aí da vida e obra e ideias do Roger Scruton. Para encerrar, eu queria me reportar a uma postagem do Eduardo Levy. Já é a segunda vez que eu me aproprio de uma postagem do Eduardo Levy num podcast. Na primeira ele autorizou, nessa eu não pedi autorização porque não deu tempo, mas eu acredito que ele não vá se importar. O Eduardo Levy é um tradutor excelente, inteligentíssimo. É um cara que eu sigo com todo prazer no Facebook. Ele diz o seguinte, ele cita duas frases e fala um negócio importante sobre o Roger Scruton. O problema não é morrer, o problema é morrer como idiota, dizia Georges Bernanos. E ele cita também, todo homem deve viver e morrer como um guerreiro, dizia Mário Ferreira dos Santos. Aí o Eduardo coloca, como assim Roger Scruton foi um dos maiores intelectuais da nossa época? Um dos maiores intelectuais da nossa época foi a mãe de vocês. Scruton não foi um grande intelectual. Foi um exemplo de sábio e de homem, que não poucas vezes, quando necessário, arriscou a vida em defesa da verdade. Nos anos 70, Scruton contrabandeou livros para a Tchecoslováquia, comunista, e deu palestras lá. Então esse é um outro aspecto interessante da biografia do Roger Scruton. Salvo engano, ele tem um livro
chamado Intelectuais do Underground. Eu não lembro se é dele, enfim, agora a memória vai me castigar aqui. Mas por muito tempo, durante a existência da Cortina de Ferro, né, dos países que estavam ali sob o jugo da União Soviética, e tinha gente dentro desses países que queria se livrar, evidentemente, da tirania comunista, o Scruton teve um papel muito importante para esses países. Nos meios intelectuais desses países, ele nunca deixou de ser um cara muito importante, muito querido, tanto é que ele foi premiado pelo presidente da Hungria, o Viktor Orbán, com uma medalha de honra, né, uma medalha intelectual. Virou Sir também na Inglaterra, né? Que bom que foi reconhecido de maneira muito merecida. Mas isso é um negócio, isso que o Eduardo Levy está chamando a atenção, isso é muito importante, né? Então esse negócio de grande intelectual apenas, né, como se fosse só esse o caso, é o pessoal que quer dizer que o Scruton, o pessoal do Clube do Livro, da isentosfera, né, tá tentando picaçoncisar o Roger Scruton. Não deixem que isso aconteça, tá? Roger Scruton era da trincheira, da batalha, do negócio sério, da pele em risco, né? De colocar o pescoço na guilhotina para defender os ideais da liberdade, da verdade, da realidade. A Roger Scruton não era intelectual, né? Porque esse pessoal do Clube do Livro acha que todo mundo é afetado que nem eles, né? Eles pegam a própria afetação e projetam nos outros. Roger Scruton era muito mais do que um intelectualzinho. Olha só, veja bem, porque os argumentos... Não, é muito mais do que isso. Tá? Então, eu quis citar esse post do Eduardo Levy por causa disso. Não deixem que picaçoncisem o Roger Scruton. Roger Scruton, uma bola do Roger Scruton vale por todo esse pessoal do Clube do Livro somado. Tá? E uma bola dele tinha mais testosterona que essa gente toda. Tá? Então aí o Eduardo Levy se pergunta: quantos grandes intelectuais fizeram algo semelhante? Né? Algo semelhante ao do Scruton, arriscar a própria vida, né? Contrabandear livro para país da Cortina de Ferro. Isso daí não é coisa de grande intelectual. Ele era um grande intelectual conservador, porque o humor... Não, para com essas bobagens. Tá? Diz aqui, só para encerrar, o Eduardo Levy: toda morte é triste, mas muito mais triste que morrer é perder a própria vida, o que definitivamente não foi o caso de Roger Scruton, que morreu a morte dos bons porque teve uma vida nobre, grandiosa, boa e significativa. Que Deus o tenha. E aí eu faço totalmente minhas as palavras do Eduardo Levy. Excelentes palavras aí. Então, gente, basicamente foi isso. Esse foi um Oliver Talk in Memoriam de Roger Scruton. Seguiremos falando dele, não apenas porque ele veio a falecer, mas faríamos isso de qualquer maneira. Mas acho que agora a gente tem mais do que nunca a obrigação e o dever moral de fazer isso. Esse foi mais um Oliver Talk. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, compartilhar esse podcast. Considere a possibilidade de fazer parte do Oliver Club. As discussões e os materiais estão disponíveis, estão muito interessantes. A segunda revista Cronos acabou de ser publicada e disponibilizada para os membros do Oliver Club. Não deixem de prestigiar o trabalho do Mr. Romanini com a sua loja Wake Up Imperium e revistas e canecas, camisetas com temáticas Vaporwave. E também não deixem de acessar o site achicopons.com.br/OliverTalk, onde você vai poder adquirir livros e uma série de livros, cursos, roupas, enfim, uma série de coisas, de produtos com cashback ou com cupons. Muito obrigado e até a próxima.